Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. O vídeo que eu trouxe hoje para vocês, falando sobre cúrcuma, foi um vídeo desses que várias vezes eu já pensei, falei, vou falar sobre cúrcuma, mas eu penso assim, mas já está tão batido isso, todo mundo já falou sobre cúrcuma aqui no YouTube. Mas daí eu tive uma experiência aí um pouco recente, né, com o própolis, por exemplo, que eu pensei, não, já tem um monte de vídeo sobre própolis, aí eu resolvi fazer. E em 4 semanas deu 1 milhão de visualizações. Eu falei, bom, então essas coisas que a gente sabe que são extremamente utilizadas pelas pessoas que têm essa busca por conhecimento relacionado à saúde, eu acho que nunca é demais vir aqui falar sobre benefícios ou, às vezes, comentar sobre o problema do exagero. Acho que as pessoas buscam esse tipo de informação. Então, como o objetivo do canal é esse, é trazer toda a informação possível sobre itens e aspectos relacionados à saúde. Vamos falar hoje sobre esse temperinho que virou o queridinho das pessoas que buscam saúde. Por quê? Porque já estamos realmente saturados de informação em relação ao efeito anti-inflamatório e antioxidante da cúrcuma. Fato é que hoje a maioria dessas receitas de shots antioxidantes carregam ali cúrcuma ou gengibre, né? Porque gengibre é um parente, é uma raiz parente da cúrcuma. Apenas para a gente classificar a cúrcuma, ela é um polifenol do grupo dos carotenoides. É um carotenoide. O que isso implica aqui? Aqui eu estou botando para vocês o composto bioativo. Sempre vou usar aqui essa sigla quando a gente falar. Eu falei de chocolate, eu falei de própolis, eu falei de mel e eu sempre trouxe para vocês a sigla do CBA, composto bioativo, que é o composto que está presente em maior concentração no alimento, que o elege, né, como um alimento funcional. Então, por que a cúrcuma é considerada um alimento funcional? Porque ela é rica em carotenoides. E quando a gente já entende aqui o que é um carotenoide, eu já trago para vocês uma informação, a primeira informação sobre o consumo da cúrcuma, né? Aqui eu tenho um aumento exponencial da bioabsorção da cúrcuma a partir do momento que eu aqueço ela. Então, quando eu aumento a temperatura da cúrcuma, eu aumento em 12 vezes a biodisponibilidade. Biodisponibilidade. O que é isso? É a disponibilidade que eu estou oferecendo para o corpo, né? Para que exista a ação desse composto bioativo, desse alimento funcional. É um composto pouco solúvel em água, Então, aqui vai já um truque para vocês, tá? Quando a gente for usar a cúrcuma, é interessante colocar ela junto com gordura. Eu tenho mais absorção da cúrcuma quando eu misturo ela, por exemplo, num shotzinho com TCM, ó, o vídeo que eu fiz para vocês aí semana passada, ó, TCM, né, triglicerídeo de cadeia média. Eu posso colocar a cúrcuma com óleo de coco, que tem TCM também, né? Eu posso botar a cúrcuma na oliva, no azeite de oliva, para usar isso como um tempero para minha salada. Então, fazendo esse truquezinho de misturar a cúrcuma com o óleo de coco, com TCM, com qualquer gordura, você tem um aumento da absorção. Bom, chegando no intestino, eu também tenho mais um problema que diminui a ação da cúrcuma no intestino, né? Do efeito do curcuminoide no intestino. Do curcuminoide. Qual é o problema? O problema é que existe uma desativação da cúrcuma no intestino por um processo chamado de glucoronidação, que é um processo que eu também tenho a nível hepático,
Eu fiz um vídeo para vocês aqui sobre detox do fígado, falei sobre os processos hepáticos, metilação, acilação, glucoronidação. Só que esse processo aqui, a nível intestinal, ele diminui a absorção, a ação da cúrcuma, não a absorção, desculpa, ele diminui a ação, ele desativa a cúrcuma. Só que a gente sabe, né, quando eu disse aqui no começo do vídeo, que a cúrcuma está sendo a queridinha dos blogs, dos sites, dos vídeos de YouTube, as pessoas já falaram para vocês assim, ó, cúrcuma tem que estar associado a pimenta, o extrato ativo da pimenta, a piperina. Então, por que serve a piperina? Ela serve para inibir o processo de glucoronidação no intestino, que desativa a ação do curcuminoide. Só que não só a piperina, tá, gente? A piperina ela vem da pimenta, mas eu também tenho a quercetina fazendo o mesmo efeito aqui de inibir o processo de glucoronidação. Quercetina é da cebola, piperina sai da pimenta. Então, olha combinações aqui na alimentação, né? Aquece a cúrcuma quando vai fazer comida, coloca junto piperina, né? Pimenta, ou coloca junto cebola. Aí você já começa a ter uma melhor ação, né, da cúrcuma. Porém, existe um detalhe. Eu estou falando muito aqui de como fazer com que a cúrcuma chegue em maior concentração na corrente sanguínea. Por quê? Porque se eu quero uma ação anti-inflamatória da cúrcuma, eu tenho que levá-la para o sangue, para que ela haja como anti-inflamatório. Só que a cúrcuma, o curcuminoide extraído da cúrcuma, né, que a gente vai chamar aqui de curcumina, curcumina é a parte ativa da cúrcuma, ó, curcumina, também tem um efeito pré-biótico, um efeito muito bom para o intestino. Então, se eu consumir a cúrcuma sem cebola, sem pimenta, sem quercetina, sem piperina, eu vou permanecer por mais tempo a cúrcuma no meu intestino e com isso, então, eu vou ter um efeito pré-biótico, né? Não é probiótico, é pré-biótico para melhorar a flora intestinal. Só que quando eu tenho a cúrcuma chegando no intestino, além de ser um pré-biótico, ela também diminui bactérias estafilococcus e Escherichia coli. São duas bactérias que nem tem que estar a nível de 0, mas não pode estar em expressão demais no intestino, né? Porque senão vai gerar um processo de desbiose. Então eu tenho que ter ali os níveis bem equilibrados de estafilococcus, de Escherichia coli, para que essa bactéria não seja uma bactéria em ascensão, não predomine no meu microbioma intestinal. Então aqui entra a cúrcuma corrigindo processos de desbiose intestinal. Bom, mas agora a cúrcuma foi absorvida, foi para a corrente sanguínea e aí vem a questão toda associada aos efeitos anti-inflamatórios da cúrcuma. Por quê? Porque é o seguinte, processo inflamatório, ele vai começar... O pior processo inflamatório começa quando eu ativo o TNF-alfa e o NF-kappa-beta. Aqui, ó, NF-kappa-beta é o precursor de várias respostas inflamatórias, aumentando a expressão do TNF-alfa, aumentando a expressão da interleucina 6, da interleucina 1, tudo citocina e hormônio pró-inflamatório. Então, quando é ativado esse eixo do fator de transcrição NF-kappa-beta, eu tenho aqui um problema. Eu tenho o início da cascata inflamatória, né? TNF-alfa propaga, prolonga, faz persistir essa cascata inflamatória. Outro meio por onde a inflamação acontece é através da gordura que está na célula. Aqui eu tenho célula e eu já mostrei para vocês que a membrana celular ela é toda feita por fosfolipídios de membrana. Ó, fosfolipídio, né? Lipídio, gordura. Então a membrana da célula
ela é feita por gordura e esse fosfolipídio, através de uma enzima chamada fosfolipase A2, esse fosfolipídio aqui ele vai se transformar em ácido araquidônico. Araquidônico, olha que nome feio. Ácido araquidônico. O ácido araquidônico também dá início à cascata inflamatória. Tudo que eu estou botando aqui são nomes feios que ninguém tem que decorar, mas para entender onde a cúrcuma age. A cúrcuma, ela inibe a fosfolipase A2. Ela diminui essa conversão de fosfolipídio de membrana em ácido araquidônico. A cúrcuma inibe o fator de transcrição NF-kappa-beta, diminuindo então a resposta inflamatória crônica ou aguda no paciente. Por isso que ela é muito usada como anti-inflamatório. Além disso, além de ser um anti-inflamatório, a cúrcuma ativa uma proteína chamada NRF2. Essa proteína é uma proteína pró-antioxidativa, que dá um start para que ative o sistema antioxidante da via da glutationa. Glutationa peroxidase é um complexo antioxidativo que o próprio corpo produz, um dos mais poderosos complexos antioxidantes, e que é estimulado pela NRF2, que por sua vez vai ser ativada pelos curcuminoides da cúrcuma. Olha como a coisa é bonita. A cúrcuma chega no intestino e já começa a dar uma tratada na desbiose. A gente sabe que desbiose é causadora de um monte de patologia. É causadora de rinite, sinusite, asma, bronquite, bronquiolite, otite, amidalite de repetição, rosácea na pele, infecção urinária, candidíase, herpes, tudo isso começa com o intestino doente. E a cúrcuma já chega lá fazendo esse reparo. Ela foi absorvida, bom, aí ela vai começar a inibir respostas inflamatórias exacerbadas. Ela é moduladora, ela permite que o corpo tenha poder de responder à inflamação quando necessário, porque isso é importante. O corpo precisa ter o sistema de inflamação para se defender. O problema é quando é demais, e a cúrcuma ela modula isso. E além de diminuir a resposta inflamatória, ela ativa a ação de um dos complexos antioxidativos mais perfeitos, poderosos e importantes do corpo, que é a via da glutationa peroxidase. Então até aí está tudo lindo, tudo maravilhoso, porém a gente tem que entender que um composto bioativo, ele sempre vai ter um metabolismo hepático. Então aqui no fígado, onde tudo é processado e metabolizado, a cúrcuma ela vai também atuar em algumas enzimas. Aqui no fígado existe um complexo chamado complexo do citocromo P450. O que é o complexo P450? É o complexo enzimático do fígado que metaboliza tudo, metaboliza droga, hormônio, composto bioativo, tudo isso, álcool, né? Tudo isso é metabolizado pelo fígado. E a cúrcuma vai atuar modificando a expressão de 3 enzimas aqui que a gente chama de CYPs, né? A gente chama a enzima aqui de CYP. Então, eu tenho a atuação da cúrcuma, a CYP P2D, 3A4 e 2C9. Aqui, ó, gente. Essas 3 enzimas do citocromo P450, elas vão sofrer um processo de inibição pela cúrcuma. Essas duas aqui, em específico essas duas, a CYP3A4 e a CYP2C9, elas são responsáveis por metabolizar diversos fármacos, diversos medicamentos. Então eu tenho que saber que quando eu boto numa cápsula, né, altas concentrações de cúrcuma, porque um pouquinho de tempero, aquele arroz temperadinho com cúrcuma não vai ter problema. Mas quando eu começo a usar a cúrcuma como uma ferramenta
antioxidativa, anti-inflamatória, onde eu prescrevo isso em cápsula, eu prescrevo o paciente 200, 300, 500, 1000 miligramas de cúrcuma, eu vou atuar nessas enzimas aqui. E essas enzimas vão modificar a meia-vida do fármaco. Então, por exemplo, o paciente tem uma hipertensão e aí ele começa a tomar um remédio para pressão. E ele toma o remédio uma vez ao dia, porque a meia-vida do fármaco permite que ele tome só uma vez ao dia. Só que encurtando a meia-vida do fármaco, porque eu modulei essas enzimas, esse remédio agora já não vai mais ter o efeito de 24 horas. Talvez ele vai ter o efeito de 16 horas, 18, 20, e o paciente então vai ficar descoberto do efeito antihipertensivo do remédio por algumas horas no dia. Isso pode ser muito mais agravado se eu estou usando, por exemplo, quimioterapia. Algumas quimioterapias, elas podem ser atrapalhadas pelo efeito da cúrcuma e a gente logo pensa assim, poxa, mas um paciente com câncer, eu tenho que dar cúrcuma para ele. Claro que sim, a ideia é maravilhosa, é fantástica, mas eu tenho que sempre avaliar os medicamentos que o paciente está usando. Então a dica é a seguinte, como prevenção de doença, num paciente que não tem doença nenhuma, que não toma fármaco nenhum, não conheço nenhuma contraindicação do uso de cúrcuma, não conheço nenhum efeito colateral do uso de cúrcuma. Pacientes que têm alguma patologia crônica e que estão sendo medicados, você tem que estudar qual é a enzima que metaboliza o remédio que o paciente está consumindo. Isso é muito fácil. Todos os fármacos nós temos já conhecido qual é a enzima que metaboliza aquele fármaco. É só fazer um estudo simples e aí descobrir se esse paciente pode ou não fazer uso desse interessantíssimo polifenol como uma estratégia antioxidativa na alimentação. Bom, sobre cúrcuma é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Compartilha com os amigos, faça com que os parentes comecem a usar cúrcuma na comida, porque realmente tem um efeito anti-câncer, tem efeito anti-Alzheimer, tem efeito de resolução de dores articulares. É muito amplo o espectro do que eu posso utilizar a cúrcuma como prevenção ou como tratamento. Só que, lógico, sempre fazer isso acompanhado de um profissional que tenha capacidade de orientar você com isso. Pode ser o seu médico ou o seu nutricionista. Nutricionistas estão aptos a prescrever tratamento anti-inflamatório. Gente, fica aqui o meu muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha, se inscreve no meu canal. Abaixo desse vídeo tem um link onde você pode se inscrever para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Meu muito obrigado.